Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai conversar sobre como o discernimento espiritual pode ser a chave para a gente reinterpretar as adversidades da vida. Como algo que parece um obstáculo gigante pode, na verdade, se transformar numa oportunidade que a gente nem esperava. Já parou para pensar nisso? Tem gente que olha para uma crise e enxerga uma chance de crescer, enquanto outros, na mesmíssima situação, só conseguem ver o desastre. A resposta, segundo o material que estamos analisando, está na capacidade de enxergar além do que é óbvio, uma habilidade que pode nos ajudar a atravessar as tempestades com um propósito bem claro. Todo mundo enfrenta momentos difíceis, lutas que parecem grandes demais. E a nossa tendência natural, claro, é focar no problema, na dor, na limitação. Mas e se existisse uma outra forma de olhar para tudo isso? Uma visão que muda completamente o cenário. E é aqui que a gente chega no ponto central. O discernimento espiritual não tem nada a ver com pensamento positivo, sabe? É bem mais profundo. É a capacidade de interpretar o que acontece com a gente através de uma lente divina. E olha, isso muda tudo. A história do apóstolo Paulo é um caso perfeito para a gente entender isso na prática. Imagina a cena. Para os amigos dele, a prisão significava o fim de tudo. O ministério dele tinha acabado, mas a perspectiva de Paulo era radicalmente diferente. E essa diferença que a gente vai investigar. E isso nos leva a um princípio que realmente transforma. Vamos ver como essa perspectiva divina de Paulo não só mudou a atitude dele, mas de fato mudou a realidade à sua volta de uma forma muito concreta. Esse contraste aqui é a chave de tudo. A situação era exatamente a mesma, um homem preso. Mas as perspectivas criaram dois resultados opostos. Onde uns viam o fim, Paulo viu um novo começo, uma chance de falar com pessoas que ele nunca alcançaria de outro jeito, como os guardas romanos. E essa passagem da Bíblia é a base para essa ideia toda. O discernimento nos ensina que não somos simplesmente vítimas das circunstâncias. Pelo contrário, somos parte de um plano maior, onde até as situações mais difíceis podem ser usadas para o bem. E o mais interessante é o efeito que isso teve nos outros. A fé de Paulo, genuína ali no meio do sofrimento, inspirou outros cristãos a serem mais corajosos. Ou seja, a dificuldade dele não só abriu portas para ele mesmo, mas fortaleceu a coragem de toda uma comunidade. Foi um efeito em cascata. Ok, mas se essa visão é tão poderosa, por que é tão difícil de ter? Agora a gente vai olhar para dentro, para os obstáculos que bloqueiam o nosso discernimento espiritual. Esse versículo traz uma ideia fundamental. Muitas vezes, o maior obstáculo somos nós mesmos. Nossas motivações, nossos desejos. Quando não estão alinhados, eles se tornam a principal barreira que nos impede de enxergar as coisas com clareza. E essa falta de alinhamento aparece de formas bem concretas, né? Inveja, rivalidade, orgulho. Tudo isso cria um ruído interno, uma espécie de névoa que nos impede de ouvir a direção de Deus e de discernir o que é certo. O texto dá o exemplo dos rivais de Paulo para mostrar como isso acontece. Pensa só, tinha gente fazendo algo que parecia bom, que era pregar, mas a motivação por trás era inveja, era competição. Isso mostra uma falta total de discernimento, mesmo no meio de uma atividade religiosa. Bom, já entendemos os problemas. E agora, o que fazer? O texto também nos apresenta soluções, os passos práticos para a gente superar esses obstáculos e começar a cultivar essa visão espiritual. O primeiro passo, e talvez o mais importante, é uma mudança de mentalidade. É a humildade. Em vez de ficar se comparando com os outros, a ideia é se olhar no espelho da palavra de Deus. É reconhecer a nossa própria condição. E é essa honestidade que abre a porta para o verdadeiro discernimento. Então, as práticas que ajudam a desenvolver isso formam um processo ativo. Não é algo místico que simplesmente acontece. Começa com uma oração focada, em comunidade. Depois avança para uma meditação profunda na Bíblia, para alinhar a nossa forma de pensar. Se fortalece na comunhão com pessoas maduras na fé. E, por fim, se completa quando a gente pratica o silêncio, para aprender a ouvir a direção de Deus. Certo. E no dia a dia, quais são os resultados práticos de tudo isso? A nossa análise termina mostrando os frutos, as consequências de se desenvolver essa habilidade espiritual na vida real. Este versículo aponta para uma transformação completa. O discernimento espiritual não muda só o nosso comportamento. Ele renova a nossa perspectiva por inteiro. É como se tudo ficasse novo, porque a gente passa a enxergar com outros olhos. E esses são os benefícios concretos que podemos esperar. Um caráter transformado, onde a paz substitui a inveja.
relacionamentos que são curados. Um testemunho de vida que realmente inspira as pessoas. E o mais importante, a capacidade de encontrar o propósito de Deus, mesmo nas maiores dificuldades. E a gente termina com essa reflexão que é um convite pessoal. Que situações na nossa vida que hoje parecem correntes, prisões, poderiam na verdade ser pontes? O discernimento espiritual é a ferramenta que nos permite fazer essa releitura e descobrir as oportunidades que Deus pode ter escondido justamente ali, no meio da luta.